pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal ABS Pasta. Vocês já sabem, nós queremos ser um lugar onde a gente possa conversar sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem viés político e ideológico. Hoje estou recebendo o professor Luiz Moreira com muito prazer. Ele é mestre em filosofia, doutor em direito, ex-conselheiro nacional do Ministério Público, autor de livros de direito como esse que está aqui demonstrado para vocês, que é a Constituição como Simulacro, e outros livros jurídicos também, além de diretor da minha querida Faculdade de Direito de Contagem. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra receber você no canal. É toda minha, Rainha. Muito obrigado, professora. Pessoal, como vocês sabem, toda semana tem uma receita nova, e hoje eu vou cozinhar para o professor um risoto de fumisequi e cogumelo e filé. E enquanto eu vou cozinhando, nós vamos conversar sobre um tema muito solicitado por vocês na minha última enquete, que é o impeachment dos membros do Supremo Tribunal Federal. E aí, acompanhe toda a entrevista que no final toda a receita vai estar na descrição do vídeo. E hoje eu vou fazer um bônus, porque a receita é tão simples de fazer que eu resolvi fazer a sobremesa também, que vai ser uma cocada de forno, tá bom? Então acompanhe que vai estar tudo na descrição. Professor, vamos lá. Eu queria começar, antes de falar especificamente sobre impeachment, dar um panorama da nossa Constituição. A Constituição fala que são poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, todos harmônicos e independentes. Mas quais são os mecanismos que a gente pode dizer que a nossa Constituição possui para que esses poderes se mantenham harmônicos e independentes? Nós temos uma tecnia na Constituição que é atribuir ao Poder Judiciário a terminologia poder. Na verdade, o Judiciário não é sequer poder, professor. É uma função. Porque poderes significa atuação política. Uhum. Então, o que é que nós temos para sermos técnicos? Nós temos o poder que emana do povo, que atribui legitimidade à atuação do Executivo e do Legislativo, que são poderes atribuídos pela soberania popular, pelo voto, pelo seu voto, pelo meu voto. E o Judiciário, repara, qual é o contexto em que é desenhada a separação dos poderes? Nós constituímos dois poderes majoritários, o Legislativo e o Executivo, e uma função de julgar que é para garantir que haja justiça nas relações sociais contra as maiorias. Então, o que é que nós temos? Nós temos eleições periodicamente no Brasil. E essas eleições estabelecem uma pauta. Uma pauta majoritária. Para que essa pauta da maioria dos eleitores não oprima a minoria, essa pauta não seja opressora, destruidora dos interesses minoritários da sociedade, nós constituímos uma reserva de atuação cuja defesa se atribui ao Judiciário. Então, o que é que nós temos? Dois poderes majoritários que se regem pela opinião da maioria da população, que essa maioria se exprime nas urnas, e uma atribuição minoritária cuja tarefa é defender a minoria da ditadura da maioria. Então, nas democracias constitucionais, essa organização jurídico-política se dá através de uma definição muito simples e que todos nós compreendemos. É o seguinte: você que tem um irmão mais forte e tem um irmão mais fraco, ou uma irmã mais fraca. Quando é que o pai ou a mãe ou a família atua de modo justo? Não é fazendo prevalecer a força do mais forte. É salvaguardando o mais fraco da atuação do mais forte. Isso é transposto para o Estado brasileiro. De modo, então, que só é legítima a atuação do Judiciário quando o Judiciário for contra-majoritário. Isto é, ele se pautar por uma atuação técnica diferentemente da atuação política
que é a atuação do legislativo e do executivo. Perfeito. Então, e para equilibrar o exercício desses poderes, existem instrumentos. A gente fala até do mecanismo de freios e contrapesos, né? Em inglês, check and balance. E tem alguns exemplos para ilustrar para o pessoal como que a Constituição desenhou esse formato de pesos e contrapesos para que um poder não pudesse ser maior que o outro? Nós temos vários desses exemplos. O impeachment é um deles, né? Mas vamos deixar ele por último. O impeachment é o seguinte, toda vez que a atuação sair do marco legal, da atuação do Procurador-Geral da República, do Presidente da República, dos membros do Judiciário, eles desbordarem do seu marco legal, cabe ao Senado da República impedir aquela atuação arbitrária. Há outros. Por exemplo, no Judiciário, controle de constitucionalidade. Ou seja, típica da atuação contra-majoritária. O Executivo promulga uma lei oriunda do Legislativo, portanto, o Legislativo aprova um projeto de lei que é sancionado pelo Presidente da República e o Judiciário entende, numa atuação garantista, que aquela legislação aprovada pelos dois poderes políticos ferem a constitucionalidade, ou seja, fere a coerência do sistema jurídico. Por ser incoerente com os princípios do sistema jurídico nacional, o Judiciário retira do ordenamento. Do Poder Executivo, quando ele veta. Veta o artigo de lei promulgado, ou a lei inteira, ou parte dela em artigos, promulgada pelo Legislativo. Do Legislativo, quando ele derruba o veto presidencial. Ou seja, o Congresso Nacional aprova uma lei que vai à sanção do presidente, ou seja, à aprovação do presidente da República. O presidente da República veta parte da lei. O Legislativo se reúne e, por maioria, diz: nós não acatamos a decisão do presidente. Qual é o propósito disso? É estabelecer que os poderes podem muito, mas não podem tudo. Tudo. Perfeito. Professor Luiz, foi muito claro, né, o seu esclarecimento. Você deu um exemplo de limitação, né, de peso e contrapesos, tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo. Foi perfeito. Então vamos entrar no tema, que é o impeachment de ministro do STF. Ele não está previsto expressamente na Constituição, mas a Constituição fala que, havendo crime de responsabilidade de ministro do STF, que o Senado irá julgar esse crime de responsabilidade e é o Instituto do Impeachment. Quando é que a gente vai ter esse impeachment do ministro do STF? Qual é a diferença entre a atuação de um juiz, seja o juiz do primeiro grau ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, e a atuação de um vereador, de um prefeito ou do presidente da República? A diferença é total. Total. Porque de onde é que vem a legitimidade da atuação do ex-presidente Bolsonaro? Das urnas. Das urnas. De onde é que vem a legitimidade da atuação do presidente Lula? Das urnas. Das urnas. Eles obtêm mandato popular. E por que obtêm mandato popular das urnas? Eles disputam a opinião dos eleitores e da sociedade civil. Então, a bandeira do Lula é diferente em todo ou em parte das bandeiras do presidente Bolsonaro. Quem é que julga isso? O eleitor. População. O eleitor. Cuja opinião varia. Repara, para algumas questões o Bolsonaro tem maioria na população, para outras o Lula tem maioria. Isso não é estanque. Qual é o problema aqui que eu gostaria de discutir com vocês, com o teu público, Rayane? Professora Rayane. A questão é a seguinte: o que é que legitima a atuação dos ministros do Supremo? Porque nós temos que colocar
sobre a mesa o seguinte: você que está nos assistindo, você espera ser julgado tecnicamente ou politicamente? Tecnicamente. Tecnicamente. Porque se você for julgado politicamente, você precisa ser avisado para ter em sua defesa uma torcida. Uhum. Que quanto maior, maiores as chances De você ganhar. de absorção, de você ganhar. Para isso não existir, para que todos nós sejamos julgados por um juiz competente e imparcial, é que nós fazemos uma distinção, uma apartação entre a atuação técnica do judiciário e a atuação política do legislativo e do executivo. Uhum. Ministro do Supremo Tribunal Federal, como juízes que são, não podem ter opinião. Ou se tiverem, eles devem guardar para si. Em lugar nenhum do mundo nós discutimos a posição do ministro A, do ministro B ou do ministro C. Simplesmente porque nas democracias modernas a posição não é do ministro, mas do tribunal. O tribunal, a Suprema Corte, decidiu assim. Uhum. O Tribunal Federal da Alemanha decidiu daquele jeito. Professor Luiz, falando um pouco sobre os crimes de responsabilidade, que é o que justifica um processo de impeachment, né? Existem na lei que trata sobre crime de responsabilidade, impeachment, que é mais ou menos da década de 50, alguns crimes listados. O primeiro crime é mudar uma decisão já proferida, desde que não seja por recurso. Isso é um tipo de crime de responsabilidade, se enquadraria como crime de responsabilidade. O segundo, proferir julgamento quando for suspeito. Explica para o pessoal o que seria ali um ministro proferir um julgamento sendo suspeito. Quando ele tem interesse na causa. O primeiro exemplo que você cita da lei diz respeito a uma fraude. Seria o tribunal tomar uma decisão por maioria e o ministro alterá-la porque entende diferentemente do tribunal. Fraude. Então, o que é que a lei do impeachment prevê? Naqueles casos em que, eventualmente, o ministro do Supremo comete fraude contra a instituição Supremo Tribunal Federal, cabe impeachment. O segundo é o caso de suspeição. É o caso quando o ministro, tendo interesse na causa, se vale da toga para beneficiar o interesse estranho à magistratura. E pode ser um interesse tanto porque é amigo de uma das partes do processo, quanto inimigo de uma das partes do processo. Perfeito. Nós temos alguns casos recentes em que tanto ministros do Supremo quanto um juiz do Paraná foram acusados pela esquerda ou pela direita de atuação sendo suspeito parcial. Ou seja, aqui o que é que nós estamos discutindo? É que cabe ao acusado, cabe ao jurisdicionado que o juiz do caso não tem interesse em quaisquer decisões. Sim. Então, o que é que a lei prevê? Quando o juiz tem interesse, quando ele é parcial, portanto, quando ele assume como sua a causa estranha ao direito, uma causa política, uma causa econômica, que lhe beneficia politicamente ou economicamente, cabe o impeachment dele. Perfeito. Isso é tão importante que recentemente, não, acho que foi ano passado ou retrasado, eles julgaram a possibilidade de um ministro julgar uma causa cujo um parente, ou uma esposa, ou um parente próximo, seja advogado no escritório de advocacia que está defendendo aquele cliente.
Então, eles enfrentaram essa questão e definiram que pode, né? Desde que o advogado não esteja atuando diretamente na causa. Essa é uma questão muito mal trabalhada pelo Supremo Tribunal Federal. Se é verdade que a atuação dos familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal não pode se confundir com a do ministro, também é verdade que a sociedade brasileira não pode ser vítima dessa relação familiar, Rayane. Sim. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ora, no ordenamento jurídico brasileiro, portanto, no constitucionalismo brasileiro, e a sociedade brasileira repele isso, não é possível que o fato de alguém ser parente de outro o trará para esse parente benefício. Eu, como cidadão e como professor de direito, vejo como muito problemática essa relação de parentes que transitam nos tribunais, que ora eles são advogados, ora filhos, irmãos, esposos e esposas de juízes. É preciso que nós tenhamos isso muito claro. Sim. Porque qual é o limite para a atuação do juiz? Os juízes no Brasil têm todas as garantias. Sim, eles podem atuar de forma independente, né? Absolutamente independente. Eles não precisam que nós, cidadãos, nos organizemos em defesa deles. Porque eles ganham muito bem. Sim. Eles são inamovíveis. Eles têm uma série de garantias para a atuação independente deles, que foi atribuída por nós, cidadãos. Então, essa coisa de mulher de ministro, esposa de desembargador, transitar, ter livre acesso aos tribunais. Por exemplo, os advogados criminalistas reclamam da posição do Ministério Público nos tribunais. Porque no direito criminal, o Ministério Público é parte. Mas ele, no entanto, frequenta o gabinete, o lanche, tem assento privilegiado contra o cidadão. E os juízes são servidores públicos. São cidadãos comuns cujas funções decorrem da autorização do cidadão brasileiro. E bem colocada essa questão, né, dessa relação entre juiz e o Ministério Público, que foi exatamente a crítica que aconteceu da relação que o Sérgio Moro tinha com o Dallagnol, né? Essa proximidade. Então, se foi criticado, né, num caso, que seja replicado para todos os demais, né? Mas seguindo aqui nas hipóteses de crime de responsabilidade, existe uma das hipóteses que é a atividade político-partidária. Isso vai além de se filiar a partido político, porque nenhum juiz vai se filiar a partido político. O que seria essa atuação aí político-partidária? Como seria uma forma de atuar? Nós temos aqui o X da questão. Aliás, eu não posso dizer X da questão, porque senão vão dizer que eu nunca fui nem assinante desse negócio lá do Musk e tal. Nunca nem tive esse negócio. É ótimo, eu adorava, eu tô sentindo saudades. Mas o problema aqui, professora, é dizer o seguinte: o que significa atuação política? Aqui, o espírito da lei, descrita no inciso, é o seguinte: todos nós temos direito a um juiz imparcial. Todos nós temos direito a um julgamento justo. Significa isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais da República não podem esposar
pautas políticas. Por exemplo, pautas de direita ou pautas de esquerda. Por exemplo, decidindo muito em favor, sem justificativa, sem fundamentação, decidindo muito em favor de um lado, seja de direita ou seja de esquerda. Por exemplo, seria uma forma. O presidente da República recentemente convida os ministros do STJ para um jantar. Isso, para mim, é inaceitável. Por quê? Porque juiz não frequenta executivo. Simplesmente porque esses mesmos juízes podem julgar ações, causas que têm o interesse da presidência da República. Repara, algo muito importante. Juiz não tem atuação majoritária. Não segue a decisão das urnas. Significa isso que os poderes executivo e legislativo é que agem a partir da opinião dos cidadãos. Essa opinião é expressa nas urnas. A atuação do juiz tem que ser discreta e técnica. E o juiz tem que ter algo para si, que é o seguinte: ele não participa da disputa da opinião pública. Explica melhor o que o professor acha que poderia se enquadrar nessa hipótese de atuar de forma incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. O decoro é um julgamento dos atos médios do juiz. Nós não estamos aqui pretendendo, e é importante que o seu público compreenda isso, eu não estou exigindo que o juiz seja super-herói, seja um santo, alguém divino, ou, como diz o Dworkin, um juiz Hércules. Não, nós estamos dizendo o seguinte: na média, o que é que você atribui como correto do seu irmão, do seu tio, da sua mãe? Todos nós conhecemos os excessos e as virtudes das pessoas. O que é que a lei diz? É que o juiz deve agir como cidadão médio. Não ser escandaloso, nem ser tímido demais. Por exemplo, um ministro ou ministra que tem um filho advogando no tribunal. É de se perguntar: esse filho que advoga naquele tribunal e frequenta o gabinete do pai ou da mãe, tem franqueado acessos aos colegas do pai ou da mãe ou não? Isso o beneficia profissionalmente ou não? Ele é contratado porque é parente ou pela qualidade técnica? Ou pela qualidade técnica. Professor, ficou muito clara a questão das hipóteses do crime de responsabilidade. Agora eu queria que você falasse de forma mais simples possível para o pessoal poder entender como é que funciona esse trâmite do impeachment dos membros do Supremo Tribunal Federal. Porque tem uma diferença com o impeachment de presidente da República, né? A gente já viu presidentes serem impeachmentados aqui no Brasil, então acho que a população está um pouco mais familiarizada. Mas ministros do STF a gente ainda não teve. Então qual seria esse trâmite? Eu sei que uma das principais diferenças é que o impeachment do presidente ele é distribuído perante a Câmara dos Deputados. E do ministro do STF já é direto no Senado Federal. Você pode falar um pouquinho sobre essa tramitação desse processo? Nós, recentemente, tivemos o impeachment de um presidente da República. Dilma Rousseff. Aliás, a história do Brasil, pós-Constituição, é uma história rica nesses elementos. O que, para mim, é muito complicado. Eu não apoiei nem o impeachment do Collor, nem o impeachment da Dilma. Qual é a questão? O impeachment é um julgamento que deve ser jurídico, realizado numa casa política. No caso,
do presidente da República se inicia na Câmara dos Deputados, com o processo admitido pelo presidente da Câmara, terminado o processo, é enviado para o Senado, cujo processo é, no Senado, presidido pelo presidente do Supremo e julgado juridicamente por atores políticos que são senadores. A lei do impeachment, ela existe no Brasil desde a década de 50 do século passado, em que a posição do Supremo Tribunal Federal era completamente diferente da existente hoje. Então, qual é o problema? Ora, cabe aos ministros do Supremo, professora, a senhora sabe, julgar, são juízes naturais dos senadores. Com uma diferença. Os senadores têm mandato de 8 anos. Os ministros do Supremo são vitalícios. Então é claro que essa conta dos 8 anos de mandato e da vitaliciedade dos ministros do Supremo é levada em consideração nos pedidos de impeachment feitos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, qual é o nosso problema? Nós precisamos criar uma saída constitucional para o caso de crimes cometidos pelo Procurador-Geral da República e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do CNJ e do CNMP. Todos eles julgados pelo Senado. Por quê? Porque nós não temos a efetivação desse julgamento pelo Senado. Claro que eu estou a defender que seja exceção o impeachment dessas autoridades. Mas claro está também que nós temos que ter um mecanismo de defesa da sociedade ante crimes, ante extrapolações cometidas por essas autoridades. O fato é que hoje me parece muito difícil que haja impeachment de ministro supremo. Por quê? Porque o protagonismo político-jurídico na sociedade brasileira não é exercida pelo presidente da República, não é exercido pela Câmara dos Deputados, tampouco pelo Senado, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma democracia no Brasil invertida, em que o voto vale muito pouco e em que a judicialização e a criminalização da política é o grande vetor, é a grande marca. Porque é o seguinte, nós temos eleições de 2 em 2 anos. A mim importa o seguinte, salvaguardar o resultado das eleições. O que é que faz o eleitor, professora? O mesmo eleitor que votou no Bolsonaro, votou no Lula. Qual é a sabedoria popular? Sabedoria popular é o seguinte, eu vou dar voto, eu vou dar mandato ao Bolsonaro, se ele não for bem, eu voto no Lula. Não é que ele seja fascista, não é que ele seja de esquerda. Ele faz um cálculo. O que é que ele faz? Eu vou votar e defender os meus interesses. Não é o interesse do partido A, ou do partido B, do candidato A, do candidato B. Ele vai se posicionar com sabedoria. O que é que ele faz? Repara. Ele se posiciona de um jeito na eleição municipal, de outro jeito na eleição para governador, nas eleições estaduais, e de outro modo para as eleições presidenciais. É muito comum
que o mesmo eleitor vote no presidente do partido A, no partido antagônico para governador, e no outro para prefeito. Sim. Aqui em Minas Gerais aconteceu isso, né? Nós tivemos muitos votos na direita, mas no que toca ao presidente da República, quem ganhou foi a esquerda. Pois é. Ou seja, o que é que faz isso? Por que é que o cidadão faz isso? Porque ele faz cálculo também. Ele diz o seguinte, ele vota, digamos, no candidato A, no candidato anti-A, e para prefeito, ele vai lá e às vezes vota no amigo. E ninguém pode questionar isso. Sim. Por quê? Porque aqui se trata de uma eleição majoritária. Sim. Do poder executivo e do poder legislativo. Então, qual é o nosso caso? Nós precisamos ter clareza e insistir nisso. É muito importante que nós entendamos que as autoridades políticas, a atuação delas deve obedecer às nossas vontades. O nome disso é soberania popular. Não tem nada a ver com a atuação do juiz. O que é que você espera da atuação do juiz? Que ele siga a lei. Que ele diga assim, eu vou até aqui nas minhas convicções pessoais, mas como juiz, eu não vou tomar partido. Quem define para mim é o que é produzido no processo. E eu vou aplicar a lei. Bom, eu queria falar um pouquinho de um assunto bem polêmico, que diz respeito ao processo de impeachment, né? Então, em regra, como é que funciona o processo de impeachment de ministros do STF? Qualquer do povo, ou até os próprios membros ali do Congresso Nacional, podem fazer o pedido, que é direcionado, diferentemente do impeachment de presidente, para a mesa do Senado Federal. E ele compete ao presidente admitir ou arquivar, né? Vamos supor que o presidente do Senado admita. Ele vai ser montada uma comissão, essa comissão vai fazer um parecer, e esse parecer, se for pela admissibilidade, né, dessa denúncia, vai ser julgado em plenário. Julgado em plenário, volta para a comissão. Aliás, antes de voltar para a comissão, o denunciado tem uma oportunidade de apresentar a defesa. Depois isso volta para a comissão faz um outro parecer pelo prosseguimento do processo e em seguida volta de novo para o plenário. Se o plenário entender que a denúncia deve seguir, novamente o denunciado tem a oportunidade de se defender, mas ele já nesse momento é afastado do cargo. E em seguida a gente vai ter propriamente o julgamento, que é presidido pelo presidente do STF. E aí, né, vamos ter de novo a oportunidade de manifestação tanto do denunciante quanto do denunciado, ouve-se as testemunhas, e no final haverá a pergunta: o ministro do STF cometeu o crime de responsabilidade? E se 2/3 do Senado Federal entender que cometeu o crime, ele vai ser impeachmentado. Esse é todo o procedimento. Mas a questão que surge naquele procedimento inicial, quando a denúncia é apresentada, o presidente do Senado, ele tem um prazo para arquivar ou para receber essa denúncia? O que a gente tem atualmente sobre isso? É absolutamente inverossímil que quaisquer dos ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República sejam impeachmentados. Porque esse não vai dar-se início a esse processo, é isso? Não. Então, se a senhora me perguntar, a denúncia contra o Alexandre de Moraes tem chances reais de prosseguir? Não. Claro que não tem. Professor Luiz, nós vamos encerrar então o nosso episódio. Eu queria que você olhasse para a câmera e desse os seus recados. Se você quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, ou se você quiser deixar algum contato para o pessoal poder te seguir, redes sociais, fica à vontade, a câmera é toda sua. Eu gostaria de te agradecer, professora. A professora Raiane é uma das mais brilhantes juristas da geração dela. Então vocês fazem muito bem seguir o programa dela, seguir o canal dela, e eu estarei aqui como um dos seguidores, porque eu sou fã dela
e do marido dela, que é uma pessoa extraordinária, que é o Léo. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, professor. Pessoal, então eu já finalizei o prato, vou servir o professor Luiz. Muito obrigada pela participação, pela presença. E para vocês, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês estão gostando do canal, continue nos seguindo e compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.